No quadro de composição deste vídeo, ao lado esquerdo, um corpo humano, uma figura humana. Antes de ser qualquer coisa, antes de narrar algo, essa figura está aí, apenas olhando. A figura humana levanta o braço esquerdo. Agora, a figura humana reduz o volume da mão até ficar com o punho fechado. Gira o punho cerrado a quase 90 graus. Inclina o punho. A estrutura da cabeça da figura humana gira em direção à mão e inclina o pescoço aproximadamente 45 graus. A mão expande seu volume até ficar com os dedos esticados. A continuação, do ponto do cotovelo e do ombro, 2 rotações levam a mão estendida a repousar no peito da figura humana. A figura humana respira. O olhar da figura humana agora está dirigido para um ponto exterior, fora do quadro. O que será que ele está olhando? A partir dessa composição no quadro, podemos imaginar alguma coisa? Podemos interpretar algum sentido dessa figura humana em composição? O projeto Figura Humana surgiu há alguns anos, quando nós observamos que o sentido da imagem é construído a partir de elementos de composição. Então, como terceiro abstracto, a gente se perguntou: como fazer um processo que explore, que estude, que pesquise exatamente isso, a construção de imagens na cena, ou que a gente poderia chamar de composição cênica? Quais são os elementos que operam aí? Quais são os elementos que constroem tudo aquilo que o espectador está vendo? A nossa aposta nesse projeto é que, por meio do corpo, das figuras humanas, é possível criar composições corporais que dialoguem com o espaço e com o tempo. Nós inventamos o projeto Figura Humana para observar que o corpo humano é um grande criador de símbolos e de sentidos. Linhas de composição. Figura humana número 1. Composição corporal número 1. Braços estendidos, perna direita esticada, joelho esquerdo inclinado levemente para frente. Espaço. Figura humana número 2. Composição corporal número 2. Corpo sentado no chão, braço esquerdo na frente do rosto, mão direita no rosto. Figura humana número 1. Composição corporal número 1. O título do projeto Figura Humana vem do manifesto de Oscar Schlemmer, escrito em 1925 e que chama Homem e Figura Artística. Este manifesto foi produzido e editado pela Bauhaus, a icônica escola de arquitetura da Alemanha, e propunha um estudo sistemático do espaço e do corpo. A ideia do manifesto é criar um teatro que, feito no próprio palco, faça uma espécie de laboratório no qual os espectadores, os criadores, também possam reconhecer as relações entre o corpo e a arquitetura. Então a gente pega esse manifesto e projeta a ideia cênica de estabelecer a figura humana como construtora e transformadora do espaço cênico, mas não só isso, também a figura humana como mobilizadora da estrutura social. Olhando as imagens fabulosas das lutas sociais latino-americanas, observamos a composição física desses corpos e a força dessas imagens. Imaginamos um trabalho cênico que encene esse arquivo fotográfico e audiovisual. Então vamos chamar de arquivo performativo a essa forma de encenação que coloca as imagens numa estrutura cênica de movimento no espaço e no tempo, como uma espécie de coreografia que forma, transforma e informa a figura humana dos atores e atrizes em cena.
mudou. Rapidinho. Então são 3 materiais, né? Temos vida, que é a pele, que é a carne. Criamos para esse processo um trabalho específico de composição que elabora princípios super simples do movimento para formar aos poucos uma imagem sobre o palco. Esse trabalho ele vem sendo sistematizado em oficinas e laboratórios de composição cênica que pesquisam esses elementos fundamentais. E esses elementos estão divididos em 3 áreas. A primeira área corresponde aos recursos de composição corporal. Por exemplo, a divisão das estruturas do corpo, né? Como a cabeça, o pescoço, os braços, as mãos, os dedos. Depois, os princípios de articulação, como a rotação, a inclinação. Os focos, com o olhar interno, o olhar externo, o olhar performativo ou o olhar dialógico. E organizamos essas composições corporais em 2 categorias. As composições orgânicas, que correspondem aos limites corporais da própria estrutura humana, do que a gente realiza no cotidiano. E as composições construtivas, que correspondem às relações espaciais, como linhas, retas, círculos, triângulos, etc. A segunda área de composição está relacionada com o espaço. Corresponde a visualizar as linhas abstratas que existem no espaço cênico. Por exemplo, as linhas verticais e horizontais, que estão em todo o espaço teatral, ou as linhas diagonais, que geram essas tensões dentro de uma imagem. E a terceira área está pensando no tempo, na própria composição do tempo como uma possibilidade de formar, de gerar sentido, sem recorrer a uma narrativa. E aí a gente pensou em recursos musicais, como a repetição, o uníssono, o cânone, o crescente, a pausa, entre outros elementos provenientes da música, para compor uma cena de estruturas e sequências dentro do tempo. Para este projeto, a gente pensou nas imagens da luta da América Latina. Como uma ideia de conduzir o espectador dentro desse código abstrato da composição, a gente pretende contextualizar as imagens dentro das lutas latino-americanas. Essa ideia corresponde a gerar um paralelo entre o movimento dos corpos no espaço cênico e as figuras humanas que reivindicam seus direitos na luta civil e que mobilizam a arquitetura social. A nossa ideia é levar o espectador para esse momento de construção do sentido. Como é que se vai formando o sentido na frente dele. E para isso, a gente pensa 3 unidades dramatúrgicas. A primeira é uma etapa bem mais concreta, onde a gente apresenta o vocabulário de composição para eles, e meio similar ao que a gente apresentou no início do vídeo. A segunda parte corresponde à contextualização dessas imagens no contexto das lutas civis latino-americanas. E a última parte é um jogo compositivo e coreográfico que gera uma abstração, uma espetacularização e uma nova forma ou camada de sentido para os espectadores e espectadoras. O protagonista da nossa peça é o corpo humano, é a figura humana. É a massa de 9 atores e atrizes que seria a nossa figura humana que estaria formando e transformando o espaço para a produção de sentido. A gente de terceiro abstracto entende a relevância de um edital público e também por trabalhar com a perspectiva de prática como pesquisa, nós entendemos a necessidade de compartilhar as nossas metodologias de pesquisa e de criação. E é por isso que para esse projeto, para o Figura Humana, a gente propôs uma série de atividades. A primeira tem a ver exatamente com um evento de lançamento do projeto e compartilhar com a comunidade tudo aquilo que vai ser feito ao longo desse período de edital. E aí, durante o nosso período de ensaio, de experimentação, a gente pretende fazer um ensaio aberto com estudantes, com pesquisadores, com o público interessado,
para mostrar a gestação desse espetáculo, não só a peça pronta. E aí, nós propomos também a estreia do espetáculo Figura Humana, junto com outras apresentações, totalizando 9 apresentações, todas gratuitas. Depois de 2 apresentações dessa temporada, nós queremos fazer um bate-papo com o público, porque nós entendemos que o espetáculo, na verdade, só se fecha quando a gente tem essa retroalimentação, essa troca com os espectadores e espectadoras que viveram essa experiência. Finalizando essa etapa, a gente pretende fazer uma palestra explicando como o terceiro abstracto atua, como o terceiro abstracto pesquisa, e também uma oficina de composição cênica, que é onde a gente vai poder dialogar e trabalhar com diversas pessoas. Esperamos que estudantes de artes cênicas, pessoas interessadas nas artes cênicas, todos os princípios abordados em Figura Humana, os princípios de composição cênica. E aí, para fechar o nosso projeto, a gente propõe também um microdocumentário de tudo que foi realizado durante o processo de Figura Humana, um microdocumentário audiovisual e um trabalho de arquivo, que é uma prática que nós de terceiro abstracto já temos, de registro e de arquivos, de arquivamento de todos os materiais provenientes do processo criativo. Elemento textualidade 1. Um país é construído pelas figuras humanas que atuam nele. Um país é construído por las figuras humanas que atuam en él. Se for Si es preciso, necesario, pode chegar o dia que puede teremos que llegar apagar el día en tudo que e tendremos começar que de novo. borrarlo todo, comenzar de nuevo, Criar um novo crear vocabulário. un nuevo vocabulario, Fragmentar a realidade para poder estudá-la. fragmentar la realidad para poder estudiarla, comprender desde do zero cero la arquitectura que sostiene Arquitetura la que sustenta sociedad. a sociedade.